Olá, turma, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos tratar de um assunto muito importante. Bom, a gente começa a aula, com o tema dela, o nome dessa aula, uma situação, problema bem interessante. Cada criança tem o seu tempo? Bom, quem já ouviu essa frase? A gente escuta muito, essa frase, calma, cada criança tem seu tempo, ainda não desenvolveu essa habilidade? Vai desenvolver, fica despreocupado, isso é normal. Bom, será que é assim mesmo? É isso que a gente vai verificar aqui agora. Bom, gente, é mais ou menos, Cada criança tem seu tempo. A gente pode dizer que sim e que não. Que sim, realmente, cada um tem sua peculiaridade, a sua carga genética que tem, essa carga que ele herda, ou seja, a habilidade que ele vai herdar ali com essa questão genética, o seu ambiente, que ele está inserido, então que vai moldar esse comportamento dele, que vai contribuir para o desenvolvimento das habilidades dele. Então, cada ser é único, individual. Porém, essa frase ela é muito dita de forma equivocada, de forma errada realmente, em momentos errados para explicar algo que não explica, que pelo contrário complica a situação e faz com que muitas vezes as pessoas não procurem uma atenção de um profissional para desenvolver, para estar trabalhando ali com aquela criança e estar desenvolvendo as habilidades necessárias, que ela está em atraso. Então, ela muitas vezes ela é falada assim por falar, sem nenhuma avaliação da criança para verificar realmente se o atraso na habilidade que ele está demonstrando está dentro do esperado ou não está dentro do esperado. Então, sim, cada criança tem seu tempo no sentido de que cada criança é cada criança, ela é única, ela é individual, onde as suas habilidades, onde o seu ser vai ser moldado tanto para aquilo que ele herdou, quanto para aquele ambiente que ele vive. E aí essas habilidades são necessárias para esse ambiente que ele vive, não são necessárias. E essa questão, ele não desenvolveu apenas porque ainda não estimulou essas habilidades, é só a gente rearranjar esse ambiente para o desenvolvimento dessa habilidade, ou ele tem alguma questão de um atraso neurológico. Então essas questões entram nessa frase, então a gente precisa ter esse cuidado. E aí quando a gente fala que essa frase está equivocada e que ela não é assim, é justamente isso. Por quê? Porque cada criança tem seu tempo, mas existem habilidades que são esperadas para cada momento da vida. Então, isso são os marcos do desenvolvimento infantil. Ou seja, as habilidades que são esperadas para um período de 3 meses de vida, período de 6 meses, período de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 4, de 5. Então, cada um desses períodos é esperado algumas habilidades. E quando a gente fala de uma habilidade esperada para 12 meses, e aí a criança alcança a habilidade aos 12 meses, a gente não está falando de, nossa, essa criança está muito à frente do seu tempo, ela alcançou uma habilidade fantástica. Não, a gente está falando de média. Quando a gente for falar aqui, nas aulas de avaliação, principalmente, nas próximas aulas que a gente vai, nos próximos módulos que a gente vai estar falando ali sobre cada um desses períodos de desenvolvimento, e a gente vai estar tratando ali sobre as habilidades esperadas para cada momento, a gente está falando de média. Então, uma habilidade esperada para os 12 meses significa que a maioria das crianças alcançam aquela habilidade naquele período. E aí uma minoria não alcança e uma minoria alcança antes. Mas a maioria vai estar ali. Ou seja, alcançando aquela habilidade naquele período. Então, é a média de desenvolvimento do ser humano que a gente está dizendo. Então, por isso que essa frase ela é equivocada. Cada criança tem seu tempo? Não, a gente está falando de média. Então, se ela não alcançou, tem alguma coisa que a gente precisa verificar. Essa habilidade é importante para a vida dela? Essa habilidade precisa estar... Ela foi estimulada? Não foi estimulado, a gente rearranja o ambiente, faz os estímulos corretos que a gente vai estar desenvolvendo. Agora, a gente está estimulando, essa habilidade não está ocorrendo, está tendo atraso outras habilidades. Vamos investigar isso, porque pode ser uma questão neurológica. Que aí a gente precisa fazer o quê? Uma estimulação mais específica. Então, se a gente domina também esses marcos de desenvolvimento, a gente verifica. Ela não desenvolveu essa habilidade, mas ela tem essa aqui. Então, essa habilidade, um exemplo, para a gente ficar bem claro. A gente espera ali que a criança com 12 meses esteja falando ali suas primeiras palavras.
ela ainda está no processo de balbuciar. Início do balbucio que é com 6 meses, que a gente espera. Então a gente vê um atraso nesse desenvolvimento. Então a gente precisa o quê? Fazer os estímulos. Estimular essa criança, né, os estímulos corretos para que ela consiga começar a falar. Possivelmente vai ter outras habilidades ali que estejam em déficit. Talvez a habilidade de atenção compartilhada não esteja desenvolvida, que é esperada para 9 meses. Não vou adentrar aqui na atenção compartilhada, que a gente vai ter um módulo específico que a gente vai tratar sobre essa habilidade, que ela é muito importante. Ela, a imitação motora, são duas habilidades assim, chaves para a gente estar trabalhando no nosso dia a dia de intervenção, tanto em casa, como na escola, como na clínica. Então, a gente precisa analisar isso, né? Se essa habilidade ela ainda não ocorreu, mas ela ainda está dentro do esperado, ou se ela não ocorreu e ela está em atraso. E para isso a gente tem uma questão muito específica, que são as janelas de oportunidade. O que são as janelas de oportunidade? As janelas de oportunidade são os períodos mais sensíveis para o desenvolvimento daquela habilidade. Então, quando a gente está falando de uma habilidade de andar, por exemplo, um período mais sensível é nesse período de 12 meses, de 13 meses, 14 meses, que é o período que ela é esperada para ocorrer. Né? Passou disso, a criança está lá com 2 anos, ainda não está andando, ela vai andar com os estímulos corretos? Sim, provavelmente sim. Né? A gente depende ali, claro, depende de muitas outras questões, se ela, né, outras habilidades que vão ser desenvolvidas ou não. Mas vamos lá, uma criança que começou a andar com 2 anos e meio, uma habilidade que é esperada com 2 anos, com 12 meses. Ou seja, olha só a diferença, né? A gente está falando aí de uma diferença de 18 meses, né? E ela começou a andar com 2 anos e meio. Provavelmente, o que vai ocorrer? Ela vai andar, mas ela vai ter dificuldade na coordenação, ela vai provavelmente ter muita dificuldade no correr. Se conseguir desenvolver a habilidade de correr, vai ser um correr que não vai alcançar o máximo dessa habilidade. A gente vai ter uma corrida com muita descoordenação, uma corrida que provavelmente sempre vai ter tombos, né? Corre e vai cair com frequência. Então ela vai ter déficit, né, em habilidades posteriores a essa, e posteriores a essa, porque ela não vai conseguir alcançar o máximo dessa habilidade. E aí, só abrindo um parênteses aqui, muito dos nossos problemas educacionais vem daí. Né? Um acúmulo de déficits em desenvolvimento de habilidades, que aí chega lá no sétimo, com 7 anos, com 8 anos, não alcança as habilidades de alfabetização, que aí vai ali no 4º, no 5º ano, não consegue mais acompanhar quando não tem uma leitura com compreensão, não tem uma leitura com interpretação, e aí a gente tem esses déficits em acúmulos, mas vem muito daqui, desde aqui da infância, desses primeiros anos de vida, esses déficits em acúmulos, né? O que acontece? A criança desenvolve uma habilidade, mas ela não desenvolve no máximo dessa habilidade, desenvolve 70%, 60% dessa habilidade. Só que essa habilidade ela é preditora para outra. Vamos lá, a habilidade de vocabulário. Quanto mais vocabulário essa criança tiver, ela vai ter melhor habilidades para alfabetização. Então, se essa criança desenvolve pouco vocabulário, não desenvolve bem seus fonemas, não desenvolve as habilidades de rima, de aliteração, e no seu máximo, ela vai tendo o quê? Habilidades que são preditoras para a leitura e a escrita, sendo menos desenvolvidas, quando chega aqui já não desenvolve. Né? Então, ou desenvolve com muito mais dificuldade, porque essas aqui precisam estar bem desenvolvidas para que essa aqui aconteça. Mesma coisa é a do andar que a gente falou. Para a criança correr, subir em cima de alguma coisa, correr e desviar, correr e fazer deslocamentos como no pique-pega, que a gente tem que correr e desviar para a pessoa não colar a gente. Então é uma corrida com uma capacidade muito grande de mudanças de direção e tudo. Se a criança não desenvolve bem seu engatear, não desenvolve bem seu andar, não desenvolve bem seu pular, ela vai ter déficit no correr. Então, essas habilidades são preditoras para as outras. Então, por isso que é tão importante a gente desenvolver bem essas habilidades, né, no seu máximo. E aí, desenvolver elas dentro desse período sensível do desenvolvimento. E qual é esse período? Bom, a gente vai ver ao longo do nosso curso que as habilidades elas são esperadas para determinados momentos.
Então, uma habilidade esperada ali para os 16 meses, por exemplo, 18 meses, a gente espera que a criança já esteja ali fazendo frases de 2 palavras, frase com gestos. Ela vai, por exemplo, ela quer água, ela vai falar água e vai apontar para a garrafa. Então a gente chama isso de frase, né, com 2 ações, né, uma palavra e uma ação. Isso já é uma forma de frase. Depois ela vai estar fazendo frase com 2 palavras, depois frase com 3 palavras, né? E com 2 anos a gente já espera que essa criança esteja com frases de 3 palavras, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses com frases de 2 palavras. E aí, se a criança não desenvolve, vai desenvolver ali frase com 2 palavras lá com 2 anos, 2 anos e 2 meses, vai desenvolver frase com 3 palavras lá com 3 anos, onde a gente já espera uma habilidade muito maior. Ou seja, isso vai acumulando esses déficits e depois vai ficando mais difícil para desenvolver essas habilidades. Bom, então esse período mais sensível para o desenvolvimento, a gente precisa considerar ele e trabalhar dentro disso, né, para que a criança consiga desenvolver nesse período que ela está mais apta para o desenvolvimento daquela habilidade, para que ela consiga desenvolver essa habilidade na sua plenitude, não fica no déficit dessa habilidade que vai acarretar déficit em outras, né, para que a gente tenha o quê? Desenvolvimento dessa habilidade no seu máximo, para o desenvolvimento de outra habilidade no máximo dela, para o desenvolvimento de outra habilidade no máximo dela. Se ela não desenvolver essa habilidade dentro do período esperado, mas também não desenvolver muito longe, ela vai conseguir desenvolver no seu máximo? Também dá para desenvolver sim no máximo, né? Só vai ter um pouquinho mais de esforço, né? Ou seja, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais, trabalhar de uma forma mais minuciosa, né? Controlando mais o ambiente, dando mais estímulos, né? Vai demorar um pouquinho mais para o desenvolvimento, mas dá para conseguir sim. E aí a gente tem uma coisa muito importante, que é a variabilidade. Bom, uma habilidade que é esperada para ser desenvolvida em um X tempo, ela tem uma variação, né, tanto para menos quanto para mais, que é dentro da normalidade. Aí, se dentro desse período, a gente sim pode dizer que cada criança tem seu tempo, né, mas ela respeitando essa normalidade aqui, dessa variação normal, que ainda continua dentro dessa normalidade. Bom, gente, e aí essa variabilidade, ela né, dentro de 0 a 12 meses, a gente tem 2 meses, né, de variações. Então, uma habilidade esperada por 7 meses, ela pode ocorrer ali aos 5 meses ou aos 9 meses, né, entre os 5 e 9 meses, que ela vai estar dentro dessa normalidade. Uma habilidade ali esperada para o período de 12 a 24 meses, né, esse período do primeiro ano, ela tem uma variação ali de 4, 6 meses, né, de variabilidade. Alguns estudos vão dizer em 4, outros vão dizer em 6 meses. Né? E ali o período de 2 anos, em 6 meses, né? Essa variação. Bom, isso ajuda a gente a verificar se essa habilidade ela está dentro da normalidade ou não. E aí a gente pode pegar uma habilidade como exemplo, a brincadeira de esconde-esconde, né? De esconder o rosto, né? Fazer aquela brincadeira com o bebê. Cadê? Achou! Elas adoram fazer isso, né? E aí, essa habilidade ela é esperada com 7 meses. Se ela ocorrer ali nesse período de 5 a 9 meses, ela vai estar dentro dessa normalidade. O que assim, a gente precisa estar atento, né? Se muitas habilidades estão ocorrendo após, né, esse período, né, dos 7 meses, então uma habilidade esperada por 7 meses, essa e outras habilidades, outros domínios, né? Habilidade de linguagem, habilidade de motores, essa habilidade de esconder o rostinho, né, e brincar de esconde-esconde, ela está tanto dentro do domínio cognitivo como do domínio social, né? E aí se tem outras habilidades ali do domínio social que estão em atraso, né, que não estão ocorrendo dentro ali dos 7 meses, estão sempre ali com 8, 9 meses, a habilidade que é esperada com 10 meses está correndo ali com 11, com 12 meses, aí sim a gente precisa analisar e fazer uma intervenção mais precisa, né, com essa criança. Porque o normal é que alguma habilidade esteja sendo desenvolvida ali certinho, né, dentro da média, né, ou seja, de onde a maioria das crianças vão estar desenvolvendo. Então essa habilidade está ocorrendo com 7 meses, aí tem uma outra que é esperada com 7 meses, mas está ocorrendo com 9 meses, ok. Tem uma outra que é esperada com 7 meses, que está ocorrendo com 6 meses, com 5 meses, aí está ok. Porque aí está dentro da variação normal, é aquilo que está sendo um pouquinho mais estimulado, que está desenvolvendo mais rápido, aquilo que está sendo um pouquinho menos estimulado, está desenvolvendo um pouquinho mais demorado, mas está dentro da normalidade.
Então, essa variação ela é normal, porque aí mostra justamente isso, é um ambiente, ou seja, que é natural. Um ambiente de uma casa, de pais que fazem muita atividade física, que gostam muito de levar a criança para um parquinho, então ela vai desenvolver as habilidades motoras dela muito mais rápido. Uma casa que conversa muito com a criança, né, que existe muitos estímulos de fala com essa criança, tende a ela desenvolver um pouquinho mais rápido essas habilidades. E aí talvez essa casa, nessa família, talvez com os professores dessa criança, tem um pouquinho mais receio de deixar a criança se movimentar, então tende, né, a ficar um pouquinho mais atrasada as habilidades motoras. Isso é dentro da normalidade. E aí, claro, a gente precisa ajustar o ambiente para que todas essas habilidades estejam ocorrendo, né, dentro dessa média, dessa variação normal. E aí sim é importante, porque aí sim a gente vai dizer, então, se cada criança tem seu tempo, ela está dentro daquele tempo, dentro do esperado, porque a estimulação está proporcionando isso. E aí sim a gente precisa verificar, opa, essas habilidades motoras estão ficando muito para trás. A gente precisa estimular, né, para que desenvolva essas habilidades. Uma habilidade de linguagem não está ok, ela está com uma habilidade de motores muito bem desenvolvidas, a criança ali já está com 1 ano e 6 meses, já está correndo, já está pulando, já está subindo em cima de escada, mas ainda fala, está ali falando uma palavrinha solta, ainda não está formando as frases. Aí a gente precisa fazer essa estimulação, né, nesse domínio também, para que ele consiga ter, né, esse desenvolvimento, né, integral, né, da sua capacidade, né? Então, ele tem esse desenvolvimento integral, ou seja, de toda a sua capacidade, não desenvolver apenas uma área, mas desenvolver todo, né, o seu todo como um ser, né, integral que ele é, que vai ser importante, né, para todo o seu desenvolvimento. E então, para a gente fechar essa aula, a gente verificou que cada criança tem seu tempo até metade da página, né? O ideal, essa frase ela está sendo empregada muitas vezes de forma errada, equivocada. Isso faz com que a criança apresente atrasos e aí, em vez de a gente investigar, em vez de a gente estimular, a gente vai deixando passar o tempo e aí quando chega mais tarde, o que a gente aprendeu na aula de neuroplasticidade? E depois fica muito mais difícil. Então, por que a gente precisa estimular de forma sempre precoce? Quanto mais cedo, melhor. Porque ela está mais apta a desenvolver. O que a gente aprendeu aqui? Que existe um período sensível para o desenvolvimento da habilidade. Depois desse período, se torna cada vez mais difícil. Então, se a gente está vendo que uma habilidade ela não está sendo desenvolvida, não tem essa história de cada criança tem seu tempo. A gente vai estimular para que aquela habilidade seja desenvolvida. Porém, existe uma variação normal, né? Uma variabilidade normal, e aí a gente precisa estar ali verificando isso e fazendo os estímulos corretos. O desenvolvimento infantil ele é muito rico, são muitas habilidades desenvolvidas nesse período e que se não forem desenvolvidas agora, nesse período, não serão depois com a mesma qualidade. Então a gente precisa dominar quais habilidades que são esperadas para cada momento e como desenvolvê-las também, para proporcionar o que? Um bom desenvolvimento, uma boa aprendizagem para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos clientes. Então você professor, você pai, você mãe, você terapeuta que trabalha com a infância, precisa dominar o desenvolvimento infantil. E a gente está oportunizando, através desse curso, habilidades essenciais para o pleno desenvolvimento infantil. Um curso que ali a gente vai falar sobre as habilidades que são esperadas para cada momento, fatores de risco, fatores que podem prejudicar o desenvolvimento da criança, como desenvolver, como avaliar de forma qualitativa, enriquecimento do ambiente, como que a gente proporciona um ambiente rico realmente de estímulos qualitativos para o desenvolvimento, porque não adianta a gente encher um ambiente de estímulos que não sejam qualitativos, que não vão de encontro com aquilo que a criança precisa, não vai adiantar de nada. Então a gente precisa de estímulos qualitativos, e para isso a gente precisa dominar esse desenvolvimento infantil. Venha se inscrever no nosso curso, Habilidades Essenciais para o Pleno Desenvolvimento Infantil, link aqui na descrição. Então o importante aqui é o conhecimento, então por isso o preço acessível para que todos possam estar fazendo, estar se capacitando e estar mudando a história de muitas crianças com o conhecimento sobre desenvolvimento infantil. Espero vocês no curso.